Bom, vamos lá então, pessoal. 7h10, pontualmente, né? Uma boa noite a todos, quem não havia dado boa noite ainda. Aquelas perguntas tradicionais, todos estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Vamos começar a nossa aula? Tudo de boas, então devem estar me ouvindo bem. Pessoal, bom, vamos lá então. Qual é a ideia, então, da aula de hoje? Vamos tentar dividi-la, vamos dividi-la em duas partes, tá? A primeira parte que eu gostaria de falar com vocês é sobre a questão que a gente finalizou na última aula do nosso projeto, tá? Então, vocês já devem estar vendo a minha tela. Vocês podem verificar que, em relação aos projetos, o que eu fiz e o que eu gostaria que vocês fizessem na aula de hoje, mas não necessariamente agora. Primeiro eu vou dar uma explicação aqui do que a gente vai fazer enquanto roteiro e organização da aula de hoje. Depois a gente vai trabalhar com dois conceitos que eu preciso trabalhar com vocês ainda, que é modularização de código e espaços de coordenada X e Y, através do uso da caneta no Scratch. A gente já brincou um pouquinho de coordenadas, para quem lembra, na aula passada, quando eu apresentei o jogo de basquete, aquele como exemplo, que é justamente por esse assunto que eu quero começar a conversar com vocês. Aqui no Classroom já está disponível aquele maravilhoso código, tá, do jogo do basquete que a gente brincou e falou na aula passada, que é simplesmente um jogo aqui, um código, desculpa, com alguns comandos básicos de movimentação para dar uma ideia para vocês, o start do processo. Evidentemente que ele não tem a ambição de ser um jogo, eu já falei tudo isso na aula passada, mas ele pode ser uma referência para vocês começarem a brincar e se ambientar com a questão de posicionamento de jogadores, de atores e ações que eles desempenham, certo, pessoal? E também com questão de código, tá? Apesar de não ser muito modular, ele tinha só 2 módulos ali, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Ele tinha a questão da concorrência, enquanto um bloco de código roda, fica rodando para ad infinito, né? E outro pode ser desencadeado a partir de ações. Então, isso aqui é um exemplo bem básico. Também coloquei aqui para vocês, que não está liberado ainda, por isso que ele está assim dessa forma, 7h10, ele tem um delayzinho, né? Já são 7h12, ele não liberou, mas eu liberei aqui para vocês 3 vídeos de 3 alunos do semestre passado, tá? Que eu coloquei como exemplo, só coloquei, evidentemente, o vídeo. Sempre lembrando que vocês vão ter que sim gravar um vídeo nesse formato, então eu deixei aqui 3 vídeos de exemplo, tá? Não tem que ser um roteiro tal e qual está aqui, porque são bem diversas as formas, inclusive, que foram produzidos os vídeos. Era só para dar um norte para vocês do que eu imagino que tenha que ser o vídeo de explicação, que é aquele roteiro que a gente já falou e a gente já explicou na aula passada, mas relembrando, tem uma apresentação, tem a apresentação do objetivo do jogo, mostra o jogo sendo executado e, por fim, finaliza com a parte da questão do código propriamente dito, que, na verdade, o código se traduz em blocos no Scratch, tá certo? Então, depois eu não vou passar aqui os vídeos, não tem sentido, né? Eles alternam aí de 6, 7 até 10 minutos, que é o limite máximo do nosso vídeo. Depois que eu der o tempo para vocês fazerem atividades, eu gostaria que vocês olhassem os 3 vídeos, começassem a se organizar enquanto duplas, tá? Para quem optou por fazer em duplas. E, paralelamente a isso, vocês podem ir lá no Drive da disciplina e podem abrir, para quem não teve acesso ainda, temas jogos, tá? Está compartilhado, eu já vi que alguns aqui já preencheram esta tabela. Eu gostaria que depois que vocês fazerem as atividades que eu vou passar para vocês hoje, depois que eu fizer a explicação das atividades que eu gostaria que vocês desenvolvessem, vocês assistem aqueles 3 vídeos, conversem, quem não tem ainda a dupla ou quem não definiu ainda enquanto tema, que começasse na aula de hoje colocar algo aqui de indicativo. Então, assim, vamos fazer uma passagem rápida. Por exemplo, o Arthur, ele colocou aqui, que ele vai fazer um jogo de plataforma de matar monstros, tá? Então, a gente já tem uma ideia vaga aqui do que seria esse matar monstros aí, num contexto de ideia. Outro vai fazer, o Felipe e o Thiago, um Blackjack, o famoso 21 aqui, que eu acredito que seja o jogo de cartas, né?
Gabriel e o Vitor, o jogo no estilo Endless, não tenho a menor ideia do que seja, mas o que é isso? É tipo um RPG? Não sei se o Gabriel e o Vitor estão com áudio aqui. Gabriel e o Vitor estão por aí? Gabriel, tá? Vitor? Estamos, kkkk. Ou depois tu me explica aí o que é esse jogo, mas os velhos aqui não sabem, possivelmente a gurizada já deve saber esse estilo aqui. Então, de repente, coloca uma coisa mais descritiva, tá? Pelo menos para mim não ficou claro. Talvez para vocês seja um jogo bastante jogado por vocês ou extremamente comum sobre a ótica do conhecimento. Mas o que eu queria dizer para vocês, continuando aqui, Jardel e Laura, jogos de desviar obstáculos para obter um score, tá? Possivelmente vai pontuar. Jogo de pular sobre plataformas, tá dando uma ideia. Jogo de tiro ao alvo. Jogo no estilo de percursos com obstáculos. Na verdade, aqui nós temos um pouquinho de duplicidade, né? Deixa eu ver aqui, Luísa e Pedro. Jogo no estilo de percurso com obstáculos e jogos de desviar obstáculos, tá? Pois é, o nosso também, o nosso de pular sobre plataformas. Eu não escrevi certinho, mas era algo parecido. Isso que eu queria dizer, nós temos que começar a deixar mais claro essas ideias, tá? Eu não vejo problema, assim, já são 3. Chega de pular obstáculo e desviar obstáculo, tá? E esses 3 aqui, pessoal, a gente tem que fazer alguma coisa para vocês terem a diferenciação. É quase que natural essa diferenciação. Vai ter, tá? Vocês não vão pensar iguais. Dificilmente. Mas assim, seria legal também, depois de vocês assistirem os vídeos, depois de vocês discutirem um pouco, e eu vou dar um tempo na aula para fazer isso aqui, vocês deixarem, de repente, um pouquinho mais claro aqui, tá? Por exemplo, aqui eu sei que está sendo pontuado, aqui qual é o objetivo, é por tempo, o que é esta plataforma, o que são os obstáculos. Por exemplo, os obstáculos, eles são no estilo de um carrinho, desviar, ou de um super-herói, ou de um personagem. Tentar deixar um pouquinho mais descritivo. Isso vale para todos, quando tem este tipo de questão, tá certo, pessoal? Mas, de novo, isso aqui é para a gente ter uma ideia. Eu sei que isso está em construção, faz parte, e por isso que eu estou insistindo para vocês começarem, quem não teve acesso a esse documento, se não, porventura, não consegue acessar, depois me consulta. Se tiverem esses 3 grupos aqui, depois a gente pode dar uma conversada na sala de dúvidas, de repente entra a patota toda lá, né, os 3 grupos, e a gente discute nós 6 lá, nós 7, né, porque eu vou estar junto, para tentar definir bem certinho qual é o escopo de cada um de vocês, tá? Mas isto eu gostaria que vocês fizessem numa segunda parte da disciplina. Depois ainda de ver esses 3 vídeos aqui, não agora. O que eu preciso... Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Tá. Beleza. Então, hoje ainda eu gostaria, aproveitando aí... Professor, desculpe interromper, o nosso é decidido, é de carro, de desviar do obstáculo. Só foi esquecido de colocar. Uhum. Isso, Jardel e Laura? Isso. Tá, beleza. Então já coloquei. Depois vocês podem, em qualquer momento, alterar isso aqui. Vocês têm acesso, tá certo, pessoal? O nosso seria naquele estilo sabe do jogo do Google, quando acaba a internet? Sim, do dinossauro? Isso, seria nesse estilo. Tá, de repente é isso. Depois dá até pode botar lá, estilo do... É o dinossauro que pula, né? Acho que é um dinossaurozinho que pula. É alguma coisa nesse sentido. Vocês não precisam se atucanar agora com isso, tá, pessoal? Era só para mim começar a desenvolver melhor. Depois, como eu falei, a gente vai ter tempo para fazer isso, vai ter tempo de conversar. Mas eu gostaria que os demais que não colocaram nada aqui ainda, pessoal, agora já estão entrando. O Vinícius está aqui, quem mais está aqui? E o Luiz Fernando. Depois vocês começam a colocar aqui para começar a marcar território. Tá certo? Por exemplo, de obstáculo, esqueçam, já tem 3 aqui para a gente trabalhar. Então, é mais ou menos nesse sentido para vocês não deixarem por a última hora. Posto isso, pessoal, e de novo, depois a gente resgata esse assunto, tá? A aula de hoje, basicamente, vai ser para desenvolver uma atividade da questão de blocos. Eu não preparei slides hoje, pessoal, porque, na verdade, é uma coisa bem simples. Então, eu vou botar aqui em full screen.
para melhorar a visibilidade de vocês. Se alguém tiver dúvida a qualquer momento, fazer comentário, pergunta, sem estresse, por gentileza, abre o microfone e fala, e se não tiver microfone, usa o chatzinho e alguém me dá o indicativo, tá? Que eu botei em full screen aqui o Scratch, eu não estou enxergando a outra página. O que eu tenho que trabalhar com vocês aqui? Vamos trabalhar, eu botei um código aqui, vocês já vão ver, mas antes de chegar neste código e falar um pouquinho, a ideia é trabalhar dois grandes conceitos. Modularidade, que a gente já viu um pouquinho na última aula, e coordenadas X e Y, que a gente já fez. Para isso, a gente vai usar uma ferramenta bem legal que o Scratch tem, e bem lúdica, tá? Ela é completamente inútil sobre a ótica de desenvolvimento, mas a base da questão de conceitos de posição espacial, ela é muito boa, que é a caneta, tá? O famoso pencil aqui. Como eu chego, primeiro, à questão de ter na caneta. A caneta, pessoal, está aqui no canto esquerdo, depois desses blocos. Daí a primeira coisa que tu vai me dizer, Salzi, não tem a caneta aqui. Os meus blocos é a última coisa que eu tenho na minha versão do Scratch. Se vocês não têm a caneta, é porque vocês não adicionaram ela. Como eu adiciono? Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, tá? Tem o famoso maisinho. Você clica nele aqui, ele vai procurar as extensões. A extensão que vocês têm que baixar é a extensão caneta. Está escrito aqui. Tá? Eu já tenho ela instalada, senão é só vocês clicarem na caneta. Tem várias outras extensões aqui, não me perguntam quais, tá? Eu não sou um profundo entendedor de Scratch. A gente usa ela enquanto ferramenta só de validação dos algoritmos de vocês, tá certo? Mas a caneta vocês têm que incluí-la, tá? Uma vez clicando aqui, e eu vou voltar, ela automaticamente vem aqui para o painelzinho de comandos para vocês e vai abrir todas essas possibilidades aqui em azul, que estão vinculadas à caneta. Se eu clicar na caneta, desculpa, verde, que é azul. Azul estava em outro, estava nos blocos, lá nos movimentos. A caneta está toda a questão de verdes. Daí tu tem várias operações que você faz com ela. Legal? Pois bem, vocês já descobriram também, pessoal, agora vamos aqui para o lado dos atores, que vocês podem trocar esses atores, incluir novos atores. Obviamente que eu incluí aqui, é bom que aqui ela chama caneta, né? E aqui pencil, né? Mas vocês sabem que essa é uma questão de tradução. Então ele tem alguns probleminhas de tradução. Como eu introduzi mais um ator aqui? Adicionando, selecionando um ator. O ator que eu selecionei é só clicar aqui e chamar o pencil, que nada mais é o que a caneta. Quando dá a caneta, a famosa caneta vai aparecer aqui e vocês já descobriram que existem 3 abas vinculadas aos atores. Por exemplo, ao ator gatinho aqui, agora eu não tenho nada de código. Vocês já devem ter notado isso. Se eu vou para o ator caneta, ele tem código, ele tem uma fantasia. A fantasia dela já está pronta. Por que então ela abre? Se eu quiser trocar alguma cor, se eu quiser pintar, mas uma coisa que vai chamar a atenção de vocês, quando eu começar a desenhar, não sei se vocês estão observando se a resolução permite, mas aqui eu tenho um ponto, aqui no mouse, ó, bem na ponta tem um ponto e a coordenada que eu estou é na 0, 0. Depois eu vou explicar isso porque ela está aqui, tá? No código. Mas se vocês notarem, tem um pontinho. Esse pontinho no default, ele fica no meio da caneta, fica bem esquisito você desenhar partindo do risco aqui no meio. Como vocês resolvem isso? Vocês vêm, clicam em caneta, vão na parte da fantasia e vocês estão vendo esse xizinho aqui, ó, é para onde ela está apontando. Eu posso movimentar ela. Eu movimentei, possivelmente para vocês vai estar no meio da caneta. Eu movimentei e botei o pontozinho aqui, ó. Então dá a impressão de que ela começa a escrever na ponta, nesse pontinho aqui. O default dela está aqui, ó. Sempre o default do ponto é no meio do objeto. Isso vale para todo e qualquer objeto, não sei se vocês já observaram isso. Mas na caneta fica chato tu começar a desenhar e o risco sair pela metade. É bom que saia pela ponta. Como eu fiz isso? Vou na fantasia, venho aqui, posso movimentar ela. Se vocês quiserem trocar a caneta, desenhar de outra forma, não tem problema. É um objeto em que é passível de alteração. Vamos para código. Por que me interessa código? Porque eu vou começar a falar para vocês
o que que faz? Então, deixa eu só colocar assim o código inteiro, eu vou botar o código inteiro para vocês entenderem, depois a gente começa aquela metodologia do Jack, né, por partes. Então, vamos rodar o que que faz esse meu código, eu já vou explicar ele. Então, vocês vão olhar lá, ó, ele faz nada mais do que um retângulo, certo? Bom, como ele fez o retângulo? Então, agora vamos começar a efetivamente colocar a questão. Tem vários comandos associados à caneta que são em verde. Apague tudo. Bom, apague tudo já é bem tranquilo. O que que acontece no apaga tudo? Vai apagar tudo que ela escreveu até então. Tranquilo, apaguei a caneta. A caneta, ela, quando eu faço assim, ó, levante a caneta, literalmente, pessoal, é quando tu levanta a caneta do papel. O que que acontece quando tu levanta a caneta do papel? Ela não escreve. Obviamente, quando eu boto use a caneta, ela libera. Seria o ato de baixar a caneta, friccionar um pouco, apertá-la contra o papel e começar a desenhar. Então, primeiro eu levanto a caneta. Para que levantar a caneta? Para mim mandar ela por uma determinada posição. Mas por que levantar a caneta? Porque se eu não levantar a caneta, ela vai ir da posição que ela está, atual, até a posição que eu vou mandar ela riscando. Então, isso vocês têm que se atinar. Levanta a caneta, ela vai parar de desenhar, você desloca ela, e eu estou mandando ela no ponto 00. Ah, poderia mandar em qualquer outra coordenada? Sem o menor problema. Tu poderia mandar a coordenada que você quiser aqui, ó. Tá vendo quando eu movimento? Vocês já sabem, ó, aqui ela tá no X, no menos 196 e menos 108. Vou tentar botar ela no meio. Menos 2, quase. Menos 1 e menos 8. Vocês estão vendo que é muito difícil achar o meio aqui, pelas coordenadas. Já resgatando, a esquerda na horizontal é negativo, a direita na horizontal é positivo. Viu que o X ficou 175, se eu trouxer L para a esquerda, do que seria um zero imaginário aqui no meio, ele vai negativo. Se eu subo no eixo Y, ele é positivo, se eu desço no eixo Y, ele é negativo. Como eu estou vendo, está aqui, pessoal. Para mim não ficar adivinhando a posição inicial, eu posso usar um comando do tipo vá para x e y. Ah, mas isso só vale para caneta? Vale para qualquer posicionamento, pessoal. A caneta aqui é o meu caso que eu estou usando o meu ator. Eu poderia botar um outro ator aqui e usar um x e y de coordenada, ele vai mandar para lá. Aponte para a direção de 90, então vou botar para cá. O que é aponte para a direção de 90? Se eu clicar em cima do bloco aponte para a direção, ele vai estar me dizendo, então ele vai apontar para a direção de 90 graus. Positivos, positivo ele está indo para a direita. Aí se eu quiser negativo, eu vou botar então menos 90, ele vai ir para a esquerda, sempre partindo do eixo 00. Pegaram a ideia? Então, por mais simples que seja a utilização da caneta, te dá toda a questão do posicionamento espacial, as coordenadas planas de x e y, num plano de 2D, evidentemente, né? Nós só trabalhamos com plano de 2D aqui no Scratch. Então, eu posso também mexer aqui no ponteiro, ó. Aqui, obviamente, que ele vai estar 180 positivos, né? Aqui vai estar em 0, aqui vai estar em 90. Então, em 90 aqui, o que quer dizer? Quer dizer que eu vou sair para a minha direita. A seta já está me mostrando isso. Posso alterar também, obviamente, numérico. Aqui eu posso botar 180, ele vai mudar a seta. Eu posso voltar para 90, ele vai mostrar a direção. Então, isso ajuda bastante quando tu está trabalhando com ângulos de direção. Pensa que sempre a movimentação vai ser dado por posição e depois deslocamento. Apontar para uma direção ou girar aqui, por exemplo, uma rotação em graus. 90 graus, 180 graus, 60 graus, 45 graus. Vocês já começam a ter uma noção matemática das coordenadas. Isso é fundamental para vocês fazerem qualquer movimentação de atores depois do joguinho de vocês. Pois bem, se eu executar aqui, pessoal, o que vai acontecer? Ele simplesmente jogou a caneta para o ponto 00, como eu sei, 00, e apontou para 90. Ele, na verdade, não mostrou nada, ele só esse apontar 90 quer dizer que quando eu começar a mover a minha caneta, tá, ele vai começar a sair para a direita. Pois bem, o que eu tenho que fazer agora?
Agora, o objetivo desse código era fazer um retângulo, tá? Se eu quero fazer um retângulo, o que que eu fiz? Eu usei um laço, que ele vai repetir isso 2 vezes, ele vai mover 100 passos. O que que vai acontecer no mover 100 passos? Deixa eu só mostrar para vocês o que iria acontecer. Se eu fizesse só isso aqui, ele simplesmente sairia 100 passos para a direita. Foi para a direita, né? Então, o que que ele fez? Ele não fez nada porque eu estou com a caneta levantada ainda. Eu teria que efetivamente usar a minha caneta. Então, eu já sei que ele simplesmente moveu os passos. Então, eu já sei, vou voltar para o início, vou colocar essa movimentação no repetir 2 vezes aqui. Vou colocar ele andar 100 passos, girar 90 graus, ele vai girar para baixo. Vou esperar 1 segundo para dar a sensação de movimento, vou mover mais 50 passos para baixo, vou mover daí 90 graus, ele vai virar para a esquerda e vou andar de novo 100 passos. Desculpa, 50 passos e girar. Então, vamos ver se isso vai dar certo. Vou juntar aqui e vou rodar. O que que ele vai fazer? Opa, não fez nada. Por que vocês acham que ele não fez nada? Porque eu levantei a caneta e eu não usei ainda a caneta. Então, em algum momento, eu vou ter que colocar o usar a caneta. Usar a caneta e vou repetir. Vamos ver o que ele vai fazer? Tum, tum, tum. Pronto. Vamos repetir agora com um segundo maior. Vou botar 3 segundos aqui para a gente ter a noção do movimento. Para vocês verem o que vai fazer. Ó. Ele vai fazer a primeira 100 passos, vai girar 90, vai andar mais 50 passos, vai girar, andar mais 100 passos, na segunda vez, girar e andar mais 50 passos. Mais lento ainda, não deu? 5 segundos, daí eu acho que vai dar tempo para mim falar. Primeiro ele vai fazer assim, ó, ele vai andar 100 passos para a direita, por quê? Porque eu apontei ele para 90 graus para a direita, então ele vai sair para cá. Como ele vai sair para cá? Baixou a caneta, use a caneta e vai repetir 2 vezes. Andar 100 passos para cá e girar 90 graus. Girar 90 graus, ele estava apontando para lá ou para a direita, girar 90 graus, ele vai apontar onde, gente? Para baixo. Então ele vai apontar para baixo e vai andar só 50 passos, porque ele está formando um retângulo. Andou a metade dos passos anteriores, dá exatamente a metade de 100 a 50. Daí o que ele vai fazer? Daí ele vai girar 90 graus novamente, aqui, vai girar para o lado de cá, ele vai voltar ao contrário, esperar 5 segundos para dar a sensação do movimento, ele risca, espera, e vai fazer o segundo laço. O segundo laço ele vai andar de novo 100 passos, que agora vai estar para cá, vai girar mais 90 graus, vai girar para cima agora, esperar 5 segundos para dar a sensação de que ele está desenhando, senão muito rápido, e vai andar 50 passos e vai acabar aqui. Acabou o meu giro. Então agora vocês conseguem ver. 100, 50, girou para baixo, agora esperou bastante, né? 50 para baixo, girou agora os 90 graus, vai andar 100 passos, desculpa, está na segunda vez, vai girar para cima 50 e fechou o próximo. Pegaram a ideia, pessoal, do que efetivamente foi feito aqui? Sim ou não? Sim. Ah, bem treinadinho. Vou voltar para 1 segundo aqui para não demorar tanto, tá? Porque 1 segundo, para dar essa sensação aqui, ó, pessoal. Se eu coloco aqui um tempo muito pequeno, ou deixo 100 segundos aqui, 0 segundos, eu nem sei se ele aceita 0 segundos. Deixa eu ver se aceita. Não faz muito sentido, deixa eu ver se ele aceita. Aceita. Fica uma coisa muito rápida e não te dá a sensação de que ele está desenhando, tá? Então, daí vocês têm que calcular quando vocês querem ter a ideia de movimento. Claro que poderia botar meio segundo, que eu acho que ficaria legal. Ele faz o desenho. Ah, legal, pessoal. Acabei de fazer um programa com vários conjuntos de blocos para fazer o desenho de um retângulo. Tá, mas se eu quisesse modular isso, o que é modular? Colocar em módulos o meu código. Eu poderia definir que esta parte do código, que vocês já descobriram, essa parte aqui simplesmente apaga e começa a usar a caneta. Ó.
Eu apaguei e ela está apta a ser feito algo, ou desenhado alguma figura geométrica. Se eu clicar nesta parte de código, o que ele vai fazer? Ele vai justamente desenhar. Eu posso modular o meu código, fazer um módulo. Como eu faço isso, gente? Vocês têm aqui em vermelhinho meus blocos, que a gente não abordou até então. Clica em meus blocos aqui, e ele vai ter o quê? Não tem nada aqui para mim, meus blocos estão vazios. Eu vou criar um bloco e vou chamar aqui o nome, não precisa por enquanto fazer nada aqui, só botar o nome dele aqui, ó, retângulo. E vou dar um Enter. Criei o meu retângulo. Daí ele coloca o bloco retângulo aqui e ele deixa em vermelhinho aqui para mim, ó, defina um retângulo. O que é retângulo? Bom, para mim aqui é simples o que é retângulo. Retângulo é isso aqui. O que faz o retângulo? Eu poderia até usar a caneta junto aqui. Fica até mais útil, porque aqui daí eu só faço o posicionamento inicial e simplesmente faço apagar e posicionar. O meu bloco retângulo, se eu definir aqui, ó, ele vai começar a desenhar. Não apagou ali, pessoal, porque eu só estou usando a caneta e fazendo o meu laço. Este bloco eu posso chamar. Como eu posso chamar? Digamos que eu quero chamar num bloco principal. Então eu vou lá nos meus blocos e só tem um bloco chamado retângulo. Poderia botar aqui e rodar. Apaga, levanta a caneta, posiciona ele no 0, aponta para a direita e desenha o quê? O retângulo. Por que desenha o retângulo? Ele vai chamar esse bloco e vai executar isso. Olha lá. Pronto. Não fez nada de extraordinário. Eu simplesmente deixei modular o meu código. Principalmente se eu quero fazer várias vezes a questão de desenhar um retângulo. Eu posso também fazer um bloco apagar, né, e posicionar. Posso. Vamos botar... vamos chamar de apagar. Underline tudo. Bem sugestivo. O que faz o bloco apagar tudo? Apaga tudo, né? Então, posso botar o apagar tudo, posicionar, vamos tirar o retângulo daqui, vamos só fazer o retângulo, definir apaga tudo, beleza. Então, eu já tenho 2 blocos aqui. Eu posso, então, começar a apagar tudo e depois chamar um retângulo. E depois eu posso apagar tudo de novo. Vamos ver? Apaga tudo, desenho um retângulo. Assim que ele termina de desenhar, ele apaga tudo. Por quê? Porque eu pedi. Claro que eu poderia botar aqui esperar um pouquinho e apagar, né? Posso botar? Posso. É só pegar um esperar e colocar aqui. Então, ele começa a te dar uma programação modular em que o corpo do teu código fica mais enxuto. Eu apago tudo, eu desenho um retângulo, depois eu apago tudo. Mas e se eu quero fazer uma outra figura geométrica? Vamos usar o nosso retângulo, tá, pessoal? Vamos duplicar ele. E vamos desenhar um quadrado. Vou criar um bloco. Quadrado. Vou dar um OK. Defina um bloco quadrado. O que vocês acham? Agora me ajudem aqui. Quem está com o microfone aí, os premiados. O que vocês acham que eu tenho que mudar para fazer não mais um retângulo, mas sim um quadrado? Alguém tem alguma ideia? Repete 4 vezes e pega só os 2 primeiros blocos. Isso aí. Qual a ideia? A ideia é pegar só os 2 primeiros blocos. Por quê? Porque ele vai ter só o tamanho de 100 e girar 40, ele andava 100, girava 40, andava 50, andava 100, andava 50. Se eu faço ele andar tudo 100, vai me dar um quadrado de 100 por 100. Só que daí eu não vou fazer 2 vezes, né, pessoal? Se eu fizer 2 vezes, olha o que acontece. Faz a metade de um quadrado só. Então, eu vou repetir isso 4 vezes. 42 vezes não, né? 4 vezes, defina o quadrado, tá? Resolvido o problema. Claro que agora ele vai fazer até metade, tá? Porque eu não coloquei a parte do apagar tudo. Deixa eu apagar tudo e rodar só o quadrado. Olha como fica até melhor vocês debugar o código, cara. Apago, faço o quadrado. Quadrado de 100 por 100. Mas e se eu quero trocar o tamanho do meu quadrado? Sem o menor problema. Vamos fazer um quadrado de 50.
Ah, desculpa, não paguei. Vai fazer dentro do outro, tá? Você já pode pensar que vocês podem desenhar várias formas aqui, né? Primeiro apaga, depois faz o quadrado só de 40 aqui, de 50, desculpa. Eu defino o tamanho. O tamanho se dá pelos mover passos. Como eu baixei a caneta, ele está desenhando. Então, aqui vocês já aprenderam a fazer agora um quadrado e um retângulo. Então, aqui eu posso apagar e posso desenhar aqui um quadrado. Então, olha lá. Vamos ver. Primeiro ele vai fazer um retângulo, vai apagar, vai fazer um quadrado e vai parar a execução. Até dá para ver se ele dá para fazer um quadrado dentro do retângulo. Dá? Ver se vai funcionar aqui. Tudo depende de onde ele vai partir. Ele vai partir lá no cantinho. Na verdade, aqui é que eu estou usando o retângulo de 100. Ó. Deu certinho, um retângulo e um quadrado dentro. Aí tu vai dizer, mas tem 2 quadrados, Salve. Não, é que o retângulo ele fez até aqui, o quadrado ele fez até a metade, ele fez casualmente, deu a metade do outro, né? Deu 2 quadrados iguais. Bom, aqui vocês já começam a pegar toda a questão de coordenadas espaciais, movimentações de coordenadas, movimentação de giro através de graus, para vocês pegarem isso. Agora, para mim ter certeza que vocês entenderam esta manipulação, eu quero que vocês desenvolvam o seguinte problema. Deixa eu dar um zoom aqui maior. Isso está posto lá, tá, pessoal? Mas vamos lá. Desenvolva, então, um programa utilizando já estes códigos aqui. Se vocês quiserem, eu posso até disponibilizar, tá? Mas vocês podem utilizar ele, não tem problema. Só não vou gravar aqui, eu vou pegar aquele exemplo, vou desenhar exemplo de atividade, que é só o basicão do início, que ele faz o retângulo. Depois vocês derivam eles para fazer as definições. Qualquer coisa, vocês têm o vídeo que eu estou gravando para utilizar, até para vocês se apropriarem um pouquinho de como se faz isso nesse ambiente Scratch. Daí vocês vão desenvolver um programa que, a partir da entrada do usuário, desenhe as seguintes formas geométricas, certo? Se ele digitar 1, ele vai digitar um círculo. Eu não fiz o círculo. Pensam o círculo. Pensam o seguinte, tu vai ter que diminuir o passo e fazer ele ir girando. O que é um círculo? São várias retas conectadas, girando num determinado ângulo. Quantas vezes eu vou ter que fazer isso e qual é o ângulo, vocês vão descobrir isso para fechar um círculo. Pensem nesse sentido. Então, se ele digita 1, vai desenhar um círculo. Se digitar 2, vai desenhar um quadrado, que já está pronto. Se desenhar 3, ele vai desenhar um retângulo, que já está pronto. Se desenhar 4, ele vai desenhar um triângulo, que não está pronto ainda. Tá? Qualquer tipo de triângulo. Caso seja digitado qualquer outro número, tá? 0, 5, 77, além dos relacionados acima, deve ser emitida uma mensagem entrada inválida. E daí o programa se encerra. Essa atividade deve ser postada até o final da aula de hoje. Então esta, pessoal, é a primeira atividade que vocês devem fazer hoje, a partir do código que eu vou disponibilizar, que é esse código aqui. Eu vou carregar ele de novo, não vou gravar isso aqui, essa modularização que nós fizemos, exemplo de atividade. Ok, esse código aqui eu vou disponibilizar para vocês. Que é esse aqui, que é exatamente isso, aliás, nem precisa disponibilizar, porque ele está disponível enquanto marcação, enquanto enunciado, desculpa, onde... Todos os tópicos, atividade da aula. Aula 9, dia 20, está aqui. Aqui, ó, atividade de uso da caneta, visando dar suporte ao conceito de modularização e coordenadas XY. Favor ler o arquivo em anexo e a gravação da aula, que eu ainda não terminei de gravar, que explica o que deve ser desenvolvido. Então, se vocês clicarem aqui, vai estar um print daquela tela. Se quiser também eu posso botar o código, mas está aqui. Eu acho até melhor não botar o código, deixar vocês criarem ele, sofrer um pouquinho, pelo menos, para criar a questão da caneta. De novo, relembrando, pessoal, se vocês não têm a caneta aqui na esquerda, vocês têm que adicionar ela. Depois tem que adicionar ela enquanto um ator e tem que efetivamente criar esse código. Esse código aqui, que está
no print, ele segue efetivamente como um exemplo. Então, primeiro façam este código, montam ele, adicionam a caneta, adicionam esse código e depois derivam este código para ele modular, criando blocos, relembrando, os blocos eu vou criar aqui, vocês que vão dar nome a esses blocos, em que necessariamente eu tenho que fazer um círculo, um quadrado, um retângulo e um triângulo. Tá legal, pessoal? Esta é a primeira atividade de vocês. A segunda atividade que eu inverti era justamente depois de vocês fazerem, postarem isso, vocês mostrarem que tem domínios de coordenadas x e y e modularização. Joia. Daí vocês vêm aqui nos exemplos dos jogos de Scratch, agora sim, e vão gastar, no bom sentido, aqui meia hora, tá? O próximo de meia hora, porque cada vídeo está limitado a 10 minutos. Talvez, eu não me lembro aqui se quem usou 10 ou não usou, usaram muito próximo disso. Vão assistir esses 3 vídeos depois de postar a primeira atividade. Qualquer momento me chama, sala de dúvidas, a gente só tem essa atividade no dia de hoje, tá? Hoje eu estou bonzinho, que precede um feriado, aí a gente só vai trabalhar o conceito de modularização e espaço coordenadas x e y. Vocês assistem esses 3 vídeos, vai dar meia hora ainda de entretenimento, conversem com a sua dupla, se não fizer em dupla, converse consigo, com si próprio, tá? E preencham isso aqui. Ó, agora já começou a ter mais alguns. Quando der coincidência, conversa comigo. Tá legal, pessoal? A ideia da aula de hoje é a gente trabalhar essas questões, onde é que eu estou aqui. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Eu vi um vídeo de um cara que desenhou a sequência Fibonacci com a extensão da caneta. Legal, cara. Vai, bem legal mesmo. Isso dá um trabalho do cão, né? Porque tu tem que botar as coordenadas, mas é uma boa. Achei bem legal, Lucas. Eu não vi esse ainda, cara. Mas seria uma boa, cara. Tu podia fazer, inclusive, dinâmico, né? Mas daí vai se matar. Mas, ó, o dinâmico é o seguinte, dá até que coordenada, até que posição da sequência de Fibonacci. Se o cara botar até a 10, tu tem que começar a escrever, mas claro que tu vai fazer composição, tu tem que desenhar os números de 0 a 9, e a partir daí tu combina eles. Fica bem legal. Achei bem interessante. Eu vou olhar depois, Lucas, valeu, do YouTube. Tem o código lá ou só tem o vídeo? Só o vídeo no YouTube, né? Mostra ele fazendo o código. Ah, então bem tranquilo, né, cara? Então, assim, eu achei bem interessante, cara, bem interessante, tá? De repente faz alguma adaptação, eu não sei se ele faz para uma entrada N ou ele define até onde vai a sequência de Fibonacci dele, teria que dar uma olhada. Eu não vejo problema vocês pegarem um código, já falei isso 1 milhão de vezes, né? Pegar um código e dar uma cara de vocês. Tu não precisa criar do zero, tu pode pegar, hipoteticamente, tá? Não sei, não conheço, depois eu vou olhar. Mas se o cara fez uma sequência até o 5º, tu fazer ele alternar a sequência, fazer automático, fazer ele desenhar de uma forma diferente, dar um outro cenário, faz a adequação, porque se tu fizer a adequação naquilo lá, tu tem que minimamente entender código, cara. Esta já é a contribuição, daí tu tens condição de criar. Então eu deixo vocês bem flexível, é para a gente efetivamente treinar o que a gente aprendeu até então, enquanto lógica algorítmica, que tu pode ver, pessoal. Quando eu brinquei aqui mesmo com essas coordenadas de desenho simples, tem os conceitos clássicos de uso de laço aqui. Tem os conceitos clássicos de passar parâmetro aqui, de definir posicionamento XY. É essa a ideia. Então, assim, para mim o que menos importa, não desmerecendo, é o jogo em si, mas é a ação que corre por trás do desenvolvimento de um jogo. A parte lúdica é muito legal, porque daí tu programa sem sentir aquela coisa monótona. Calcule o novo salário baseado no imposto de renda na categoria tal do... Pô, é bem mais fácil fazer o bonequinho desenhar e dar uma ação para ele. Lembrem sempre aquela dica que eu dei para vocês. Claro que do Fibonacci não cabe, tá? Mas assim, ó, em jogos de movimentação, ação, em que tu desempenha uma atividade, deixe ela aleatória. Não deixa ela fixa. Porque se ela é fixa, a pessoa, eu brinco, né? Um pé de alface vai jogar na terceira vez, o pé de alface já vai descobrir que tem uma lógica. Se descobriu o padrão, alô, se foi o jogo, tu ganha sempre. Então, tenta botar a aleatoriedade no processo. Como tu faz isso? Sorteando números, fazendo alguma coisa nesse sentido. Quando tem carta, quando tem desvio de obstáculos,
Tem que ser aleatório o processo, porque senão tu já sabe, vamos hipoteticamente, o cara é o dinossaurozinho do Google pulando lá, ele sabe que sai 2 à direita, 1 na esquerda, 1 na direita, 1 na esquerda, ele começa a se esquivar ou pular já. Agora vem uma tartaruga, depois vem uma abóbora, eu sei que tem que dar 2 toques na abóbora e 1 na tartaruga. Decorei o padrão, perdeu a graça o jogo. E se tu alterna esses padrões? Daí ele começa a ficar interessante. E se eu botar fases no jogo? Se eu botar que em cada fase ele diminui o tempo, aumenta a velocidade, daí tu começa a brincar. Mas começa com um jogo simples, começa com um exemplo, começa com o jogo de basquete lá do Salz, e começa a ter ideias em cima. É assim o princípio do desenvolvimento de um jogo, nesta ideia. Legal, galera? Posso parar de gravar? Oi, fala, Arthur. Depois de assistir os vídeos, tem mais alguma coisa para fazer? Não, assiste os vídeos na ordem. A aula de hoje, o objetivo é coordenadas X, Y e modularidade. No momento em que tu postar aquela atividade com as 4 figuras geométricas lá, tá? Você já fez a primeira atividade. A segunda é assistir os vídeos e definir com a tua dupla o tema e deixar ele claro. Findar essas 2 questões, vocês estão liberados. Essa aqui é a aula de hoje. Daí podem começar o feriado, não tem problema. Paralelamente a isso, eu vou ficar aqui disponível, obviamente, no transcorrer de toda a aula, para trabalhar com as dúvidas que vão surgir, seja nestas atividades, seja para discutir. Salz, eu quero entrar lá na sala de dúvidas, que, aliás, eu já vou entrar, né, pessoal? Entra na sala de dúvidas. Deixa eu parar de gravar aqui, para não estender muito a gravação da explicação. Depois é um saco tu ver vídeos grandes, né?